Nós saudamos todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. O nosso desejo é que você viva esta paz, aliás, que nós testemunhamos que vivemos. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa semanal que fala sobre o projeto profético de Deus nas 7 cartas do Apocalipse. Isso é maravilhoso e eu quero convidar você que está chegando agora, pela primeira vez está nos assistindo, a entrar no nosso canal no YouTube, o QR Code está aí na tela, e lá você vai poder assistir desde a primeira edição desse programa. É uma sequência de conteúdos muito interessante para você conhecer, para você verificar, para você aprender mais sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, sobre o momento profético que nós estamos vivendo. Isso é muito interessante. Mas vamos ao programa de hoje. Você agora vê os pastores que estamos aqui reunidos para o programa de hoje. Eu quero começar cumprimentando o pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Maranata. Paz do Senhor, pastor Gedeu Tigueiros. A paz do Senhor a todos nossos ouvintes e telespectadores. Amém. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros. Amém. Também pastor Júlio Filgueiras. A paz do Senhor a todos. Senhor. Pastor Douglas Spangero, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Jerônimo Silva. Paz do Senhor a todos. Pastor Edson Ian, companheiro. Paz do Senhor a todos. Muito bem, eu quero convidar você a nos acompanhar com a Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. A princípio, ali no capítulo 3, a partir do verso número 7, você vai estar dentro da carta que nós vamos abordar hoje, que é a carta à igreja em Filadélfia. Acompanhe conosco, as abordagens serão feitas e ao longo do programa a gente volta falando eventualmente sobre algum verso em particular. Mas vamos começar chamando o pastor Gedeu para que ele possa fazer essa primeira abordagem contextual. O estudo tem sido feito acompanhado pelos nossos irmãos, também de outros grupos evangélicos, tem despertado, e é o nosso interesse, de que haja um despertamento para o momento que nós estamos vivendo. E isso, muito simplesmente, está bem colocado didaticamente nas cartas. Então nós temos as 7 cartas que dizem respeito ao período histórico e profético da igreja desde o seu primeiro dia de existência. Então é um período, conforme já falamos, que se trata de um período dispensacionalista. Quer dizer, ele atende a uma dispensação. Quando você abrir a Bíblia, você lê tem muitos dados, muitas informações, mas você pode dividir o entendimento que está lá na Bíblia, que envolve 3 grandes dispensações. Isso facilita até o entendimento. Primeira dispensação de 2000 anos, que foi de Adão a Abraão. Uma segunda dispensação, também de 2000 anos, de Abraão a Jesus. E uma terceira dispensação, de mais 2000 anos, que é o período que nós estamos vivendo da igreja. O que é muito importante é de que, histórica e profeticamente, a Bíblia é perfeita. Ela tem uma história que se inicia profeticamente no Gênesis, onde nós vamos ver a história da criação, vamos ver a relação de Deus com o homem, o projeto já de salvação do Cordeiro, do sangue, a figura do sangue, que é, podemos dizer, frequente, sequencial em toda a Bíblia. Não sai. O projeto, ele não se encerra de qualquer maneira. Então, há uma sequência profética. Então, em toda a palavra de Deus. Isso nos traz a segurança daquilo que nós estamos vivendo e falando. O período que estamos nos referindo é o período da igreja que todos já sabem. E a nossa preocupação, já falei, hoje como igreja,
é dizer aquilo que está sendo ditado para ser dito pelo Espírito Santo. É que estamos num momento final de um dia profético. O dia profético de Deus. No dia profético de Deus tem o amanhecer, tem o meio-dia, tem o entardecer, tem o cair da noite, tem a meia-noite e o raiar do novo dia. Esse é o dia profético de Deus. E isso você descobre com facilidade quando nós lemos e estudamos o livro de Cantares de Salomão, que está lá no Velho Testamento, que fala desse dia profético de Deus. E nesse dia profético de Deus se distingue, então, a figura de Jesus como o noivo e da igreja como a noiva. E o seu final, o encontro, todos aqueles fatos, o arrebatamento, tudo está no livro de Cantares de Salomão. Então, quando nós chegamos agora em Apocalipse, nós estamos falando de uma coisa que nós estamos agora vivendo. As primeiras casas já foram faladas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Chegamos em Sardes. Por que nós paramos em Sardes? Porque nós começamos a ver o seguinte: escuta uma coisa, está dito aqui em Sardes, é a nossa situação. Nós viemos de uma dificuldade que o cristianismo viveu a vida inteira. Ele está sob, vamos dizer, uma disputa de dois poderes. Há um poder que domina o mundo, que o Senhor diz, o mundo está posto no mal, e um mundo espiritual, que é o de Jesus, que é da salvação, que fala da vida eterna, do projeto de Deus, do amor de Deus para com o homem, o cuidado de Deus com o homem se sentindo um filho amado de Deus, né? Então isto se desperta em toda a história da igreja. Mas quando nós chegamos aqui, por exemplo, em Sardes, que é a nossa... Aqui é o que nós estamos vivendo. São as grandes dificuldades do momento. E na carta, nós vamos ver tudo aquilo que foi prometido anteriormente. Por exemplo, para essa carta, o que foi prometido? Lá em Pérgamo, o que foi prometido? A palavra, a espada da boca do Senhor. Essa espada da boca do Senhor, eu gostaria que um dos pastores lesse Apocalipse, aí. Capítulo 3, verso 2, verso 16. Quem tiver, pode ler aí. Só para Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E Apocalipse fala a respeito dessa espada que foi Lutero, que foi a palavra que entrou na história da igreja para interromper o poder político. E quando você pega no Apocalipse, você vai encontrar os poderes que estão lá, o poder social, econômico, político e religioso. As três bestas, elas se unem, elas vão se unir contra o povo de Deus, contra tudo que se chama Deus e contra tudo que é objeto de sua adoração. Então isso está dentro de um programa. Essa besta, ela foi ferida, diz assim, batalharei contra eles com a espada da minha mão. Pode ler o livro também de Apocalipse, a besta que foi ferida mortalmente. Observe. Então, o cristianismo, que é nosso cristianismo, que nós conhecemos, de Bíblia, de Jesus, que se deteriorou, e não foi todo, porque há sempre um povo fiel, ele veio sendo trazido, então, pelo Espírito Santo. E aquilo que não é do Espírito Santo, no Apocalipse, é chamado besta. Besta é um poder que se une, são três poderes, é a trilogia do mal. Essa trilogia do mal é a besta, o anticristo e o falso profeta. Eles vão se unir num só nome, que é do dragão, da antiga serpente, que é a besta encarnada.
vivida. Então, é esse poder, um desses poderes, não foi todo, que foi o poder político que estava levando a igreja, que tirou a igreja do profético, jogou no histórico. Essa besta foi ferida mortalmente, mas ela não morreu. Então lê o texto aí, quer ver? Ela não morreu, ela vai ressurgir. Pode ler o texto que eu pedi. A besta aqui. E a besta que era? Isso. E já não é? Já não é? E ela também, o 8º e do 7, e vai à perdição. Essa besta que era o poder político que tirou a igreja do profético e jogou no histórico. Tudo certo, a religião, toda ela tem direito, não é só a igreja católica que está nisso. Mas veja aqui, o protestante também está. Então não é uma questão de dizer que nós somos contra, nós somos a favor. Não estamos dizendo isso. Mas essa besta, ela foi ferida quando Lutero, pela palavra, o hino que ele escreve, que a palavra ficará, nós temos a certeza. Então, o período chamado medieval só veio cair depois de Lutero. Por causa de quê? Que a palavra entrou e cortou o lado político. A besta que era o poder político que dominava a religião, e já não é, ficou por um tempo, perdeu a autoridade política, mas ela vai voltar. Com todo, por quê? Porque ela vai falar de Deus, o mesmo Deus de todas as religiões. Então ela vai se unir numa só religião. Essa besta, que uma foi das três, uma foi ferida, mortalmente, mas ela vai aparecer. A besta que era, já não é, mas ela vai voltar. Mas ela ela vai ser condenada. Não é na grande tribulação. Para ela, tem, no Apocalipse, tem o tempo que o Senhor vai julgar a grande Babilônia. E aí diz assim, e veio o anjo e jogou uma pedra, como se fosse uma pedra de mó, que cai do céu. E ela é jogada no abismo, no oceano. E diz assim, e nunca mais ela existirá. Então diz assim, a besta que era, já não é, mas aparecerá. Ela sai do abismo, mas o julgamento dela já está pronto, que é da grande Babilônia. Que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo, com o Evangelho. Nada a ver. É o desvio. Né? Ela é mãe das prostituições e tem as filhas também. Então, não nos cabe aqui dizer é a igreja tal, igreja qual. Cada um, quem lê, diz o texto, entenda. O número dela é 666. 6 é o número do homem. São 3 poderes. Poder político, poder econômico e o poder religioso que está se unindo. Então veja aqui. Quando nós chegamos aqui em Sardes, nós estamos vamos dizer, num beco sem saída. Ou nós vamos aceitar isso que vem, os erros que vêm, que são naturais. Se nós descuidarmos, vamos cair na mesma situação. Ou nós vamos partir para o projeto final, onde a operação dos anjos agora é muito clara no livro do Apocalipse. Anjos que têm poder sobre o sol, sobre a água, sobre a terra, anjos que têm poder para proclamar os juízos de Deus, anjos que levam, né? E a igreja nessa hora, ela tem que estar muito preparada para viver o lado espiritual, porque ela vai está lidando com seres espirituais, que são anjos enviados. Observe que está lá escrito em Hebreus. São enviados para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu vou parar aqui para dizer estamos preocupados não é com a nossa religião, com a igreja, com a denominação. Não estamos preocupados com isso. Não queremos ofensas a ninguém, não é do nosso interesse.
Mas nossa posição tem que ser bem colocada e as pessoas não podem ficar em dúvidas, porque tem uma palavra, tem uma Bíblia que orienta. Se não é a Bíblia, qualquer coisa serve. Mas nós usamos a Bíblia como única regra de fé e prática. Não temos outra. Não temos pessoas bondosas, e temos no nosso meio, como temos fora também, pessoas extraordinárias, homens importantes, historicamente falando. Nós temos um mundo de pessoas maravilhosas, mas não tem para dar vida eterna. E a nossa preocupação é, apesar desse mundo que está aí, mostrando que o mundo não vai acabar, mostrando que ninguém vai morrer, aquela história de Eva, quando o adversário falou assim, pode negar o que você quiser, porque você vai ser igual a Deus e não vai morrer. E tem gente crendo nisso. Entendeu? A religião está crendo nisso. E os homens estão crendo que não vão morrer. Nenhum líder desse está matando todo mundo, mas eles acham que não vão morrer, não. Olha, e nós esperávamos, seria ideal mesmo, né? Mas a morte é uma necessidade também, então nós estamos de acordo com a morte também, né? É o tempo que nos espera, não é? É a morte que é dita. Enquanto isso, a gente segue vivendo. Lutando, né? Lutando. Lutando para viver e morrendo para viver, né? Viver. Bom, então, essa é a nossa palavra, e outros irmãos aqui têm muita coisa para dizer. Vamos lá, pastor Gilson Souza. O pastor Gideuti falou deu esse contexto de forma muito interessante, né? A palavra que vem e que corta esse caminho que estava sendo traçado, define um novo caminho. Né? Falamos sobre Sardes e agora Filadélfia. Qual a abordagem, assim, de maneira genérica, que nós podemos fazer sobre a carta? Na verdade, lembrando a própria profecia que foi citada pelo pastor Gideuti, que está lá no texto da carta a Pérgamo, né? Aquela batalha que o Senhor iria prover contra aqueles que se levantavam contra, né, a verdade, né? Batalharei contra eles com a espada da minha boca. Isso, na verdade, como foi muito bem colocado nessa palavra introdutória, isso aconteceu no período de Sardes. Agora, Filadélfia vai ser uma sequência, porque em Sardes, o que aconteceu em Sardes? O tesouro foi escondido, porque Sardes é aquela carta, podemos ver no nosso quadro, que está relacionada com a parábola do tesouro escondido. Achado o tesouro, vem agora a pérola, a parábola seguinte, que está relacionada exatamente a Filadélfia. Lembrando que Filadélfia, o próprio nome diz, né? O nome significa amor fraternal, ou amor entre irmãos. E o que vai acontecer em Filadélfia vai ser exatamente o momento em que o Espírito Santo vai operar com a espada da boca do Senhor, ou seja, ele vai operar revelando aquele que tem, né, a espada na sua boca, que é o Senhor Jesus. E o que vai caracterizar esse momento de Filadélfia é a revelação de Jesus, como Jesus vai ser revelado às pessoas. E Filadélfia é exatamente o período profético que dá sequência àquilo que veio lá de Sardes. Em Sardes, a fé foi descoberta, a palavra foi descoberta. Agora, em Filadélfia, o grande tesouro, o grande valor, a pérola de grande valor, Jesus sendo revelado pelo Espírito Santo num poderoso derramamento do Espírito Santo que já começa desde o século XVI, no período da descoberta da palavra, em Lutero, na reforma religiosa do século XVI, mas que vai ter maior ênfase agora do século XVII, XVIII, XIX, e dizemos, inclusive, com muita segurança, que essa questão desse derramamento do Espírito Santo que ocorre no período de Filadélfia, ele permanece até os dias de hoje, ou seja, o Senhor continua derramando o seu Espírito Santo e nós nos sentimos hoje ao lado de muitos outros, como aqueles também que estão no meio desse contexto profético de Filadélfia, recebendo a bênção do Espírito Santo e sabendo o que fazer com ela para estarmos preparados para o fim, nesse período final da igreja nestes últimos tempos. É bom dizer que o mundo ele tem as preocupações de uma paz, de uma união, mas isso vem diante do aspecto político. E como política é igual queijo suíço, que ninguém pode confiar, então o mundo está vivendo de desconfianças. Agora,
correlação ao momento que nós estamos vivendo, data vênia. Amém. Estamos vivendo agora, e a preocupação do Espírito Santo é dizer que esse lado social ele não vai ser exercido politicamente, mas ele vai ser espiritualmente através da comunhão. Só isso. É o que está no texto de Filadélfia. Amor fraternal é comunhão do Espírito Santo. Quem une não é a política, é o Espírito Santo. Então nós temos que fazer essa escolha. Então podemos fazer. Não podemos negar o esforço político, mas dizendo que é um queijo suíço, não é? Mas a comunhão não. A comunhão do Espírito é no corpo de Cristo. Essa reflexão é muito interessante que seja feita por todo mundo, né? Porque a gente vê isso nos resultados do dia a dia. Nós que estamos vivendo na comunhão, temos visto isso no resultado do dia a dia. Mas vamos seguir aqui. Pastor Edson, você sempre faz uma contextualização, traz um substrato histórico desse momento de Filadélfia. Bom, aqui na carta a Filadélfia, o Senhor ele fala a Israel e fala à igreja. No 7 aqui diz, no finalzinho, diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ponto. Melhor, 2 pontos. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Nós falamos, domingo aqui na IBD, sobre a chave de Davi. A profecia lá de Isaías que diz: porei a chave de Davi sobre os teus ombros. E lá em Mateus 16, 19, o Senhor diz assim a Pedro: e darei as chaves do reino dos céus. Então, por isso que ele bota 2 pontos aqui. O Senhor está falando 2 coisas. A Israel, o Senhor está dizendo: eu cuido. Eu abro, eu fecho. Que eu fecho, ninguém abre. Só que a igreja, o Senhor diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, aquilo que o Senhor falou para Pedro. E a profecia se cumpriu ali no Pentecostes, quando todo mundo começou a falar em línguas, começou a ter visões, começaram a profetizar, e todo mundo achava que as pessoas estavam ali embriagadas, e Pedro, então ele chega e diz: não, isso é o que está lá na profecia de Joel. Vossos velhos nos últimos dias, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Então ali o derramamento do Espírito Santo, a porta se abriu, e aqui diz que essa porta não será fechada. Bom, quando você vê esse quadro que está atrás de mim aqui, você está vendo que há sempre em cada coluna vertical uma associação entre alguns elementos bíblicos em momentos diferentes, da história bíblica, em passagens diferentes, que vão comprovando isso tudo que nós estamos falando. Então vamos lá. Pastor Júlio Filgueiras, a parábola a que se refere a carta à igreja de Filadélfia é a parábola da pérola. O que você pode falar sobre ela? Bem, nós estamos vindo de uma sequência. O pastor Gedeuti mencionou, inclusive, que lá em Pérgamo havia uma profecia sobre a reforma protestante, a reforma religiosa do século XVI, que era o Senhor batalhar com a espada da boca dele. Essa espada é a palavra de Deus, que está representada pela parábola do tesouro escondido. Lutero encontrou a palavra. Ele encontrou a Bíblia que estava ali escondida dentro dos mosteiros, traduziu para o alemão, colocou na mão do povo. Então, inicia ali então uma reforma, um novo momento na história da igreja. Agora, quando nós entramos em Filadélfia, nós temos uma parábola diferente. É também algo que foi descoberto, mas não é só um tesouro, é uma pérola de grande valor. E essa grande descoberta é a revelação do Espírito Santo que mostra Jesus na palavra. Agora, a igreja, ela não descobre só a palavra, mas agora ele vai nas profundezas, ele mergulha na palavra pelo poder do Espírito Santo para encontrar a pérola. Então, essa pérola de grande valor é Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos encontrar a palavra revelada, nas profundezas. Essa igreja que resistiu lá na carta a Tiatira, e ela não conheceu, esses restantes não conheceram as profundezas de Satanás, que está lá em Apocalipse 2:24. A esses restantes que não conheceram as profundezas de Satanás, mas agora essa igreja conhece as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 2:10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo revela agora a pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus, as profundezas de Deus. Só um detalhe. O homem que conhece boas pérolas é o Espírito Santo. Porque a pérola, né, se você me mostrar uma pérola, eu não sei saber se ela é real ou se ela é fictícia. Mas o homem, então, quem revela Jesus agora é o Espírito. Ele que revela a pérola de grande preço. Glória a Deus. Vamos lá, o pastor Gideuti falou, Douglas, sobre a ação do Espírito Santo que revela a pérola de grande valor, né? Do ponto de vista das operações do Espírito Santo. Filadélfia. Em Isaías 11 nós vamos encontrar, na sequência profética, agora a ênfase do Espírito do Senhor no conhecimento ou revelação. Interessante que na prática, esta operação do Senhor na revelação é tudo isso que os pastores comentaram até aqui. É o Espírito Santo que nos dá condições de entendermos a mente de Deus. E um ponto interessante, pastor Josias, nós chegamos até aqui, a igreja, a obra do Senhor, ela resistiu durante todo esse período. Isso. E agora há uma batalha travada que somente a palavra revelada, ou esse espírito de conhecimento ou revelação, nos dá condições de combater. E são duas investidas grandes contra a igreja fiel: o anátema e o apóstata. O que é o anátema? Lá em Gálatas, Paulo adverte que aquele ensino que vem de fora, que não é aquilo que nós recebemos do Senhor, é anátema, ou seja, é um prejuízo, é uma maldição no meio da igreja fiel. É a mente do mundo querendo entrar na igreja. E só a revelação do Espírito Santo pode ser a nossa defesa nessa hora. E contra o anátema, tudo isso é uma operação do anticristo. Perdão, o apóstata. O apóstata, que é a negação da fé verdadeira. Então a igreja fiel, neste momento, ela precisa usar os recursos dessa operação do Espírito Santo de conhecimento e revelação para se defender e resistir para ser preparada para o grande dia do arrebatamento. Amém. Pastor Jerônimo, e o momento profético que nós estamos vivendo hoje? Bom, eu vou aproveitar a fala do pastor Edson. Eis que fui diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus é a porta e ela está aberta. Você pode entrar por essa porta, é a salvação. Ninguém pode fechar essa porta. O anátema não pode, o apóstata não pode, as dificuldades da vida não podem fechar essa porta, porque Jesus está pronto a te salvar. Um dia a porta se fechará, não pelos homens, mas quando a igreja for arrebatada. Ou seja, é período, é momento, é oportunidade de entrar pela porta, que é Jesus, e receber a salvação de Deus. Muito bem. Bom, a gente chega ao fim, né? Uma pena que o tempo é limitado, mas eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor Jesus. E para você que nos acompanha, eu quero reforçar o convite a conhecer mais profundamente todos esses conteúdos que foram abordados aqui. Por exemplo, o pastor Gideuti fez menção a Cantares de Salomão. Entra no nosso canal no YouTube e lá na lupa do canal você coloca Cantares. A quantidade de conteúdos sobre esse livro mal compreendido, mas que traz uma revelação profunda, essa revelação sobre a qual foi falada hoje, que abre os nossos olhos para entender a palavra, o projeto, é algo maravilhoso. Está lá e você no nosso canal vai assistir, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.